irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Vamos hoje agradecer a Deus, louvar mais um dia, porque nós estamos vivos, porque nós estamos alegres, porque nós estamos aqui hoje reunidos para praticar a nossa comunhão em Cristo, para praticar aquilo que Jesus nos pediu. E eu quero convidar a todos agora para a gente possa ler um texto que se encontra em João 14, 27. João 14, 27. E é um texto que é bem simples de entender, tá? E que ele diz assim: Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Uma palavra encorajadora, simples, porém muito forte. E vai nos dizer para nós confiarmos em Deus, para a gente não se preocupar com aquilo que não cabe a nós resolver, não trazer para nós, para dentro de nós, sofrimentos, angústias, e ser felizes em Deus, na espera de Jesus. Resumindo, não sermos ansiosos. Isso que é o que Deus, é o que Jesus diz para nós, né? E com essa palavra, que nós possamos refletir sobre isso e desde hoje confiar mais em Deus, estar preparados para aquilo, o chamado que Deus nos fez, e podermos tentar viver cada dia o seu mal, sem nos preocupar com aquilo que não podemos resolver, ou também com o amanhã, sem trazer para nós sofrimentos, angústias, aquilo que não cabe a nós. Amém? Então, vamos louvar a Deus, começar esse momento cantando, que também é o nosso momento aqui do culto, muito importante para nós, para alegrarmos um pouco o nosso espírito, o nosso ser. Então vamos cantar e esquecer aquelas preocupações que não cabe a nós resolver, aquilo que Deus já está resolvendo para nós. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governar. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa.
Amém. Nós sabemos que nós não devemos nos preocupar com nada, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos cura, e é Deus que cuida de nós. Amém? Então vamos cantar e declarar isso nesse momento. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Seja exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Seja exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos continuar alegres nele. Amém? Vamos continuar cantando, irmãos. Essa música, eu não lembro ao certo como a gente começou a cantar ela na igreja. Eu sei que eu trouxe ela uma vez e a gente desde então tem cantado, né? Eu gosto muito de cantar essa música e ela serve para qualquer tipo de tema que a gente imaginar. E falando hoje sobre a ansiedade, né? Sobre a gente deixar as coisas para Deus resolver e não para a gente resolver, tem uma coisa que a gente deve fazer que vai ajudar, que vai nos ajudar a não preocupar com o dia de amanhã, que é acreditar. Acreditar em Cristo, acreditar em tudo que Ele fez e acreditar principalmente na esperança. Na esperança que também é Cristo, né? Na esperança encarnada, na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós sofremos tantas coisas, não só hoje, mas como no passado outras pessoas também sofreram, mas nós só podemos estar aqui hoje, nós só temos a capacidade de suportar tudo porque nós temos essa esperança, porque nós temos fé em Jesus. Que possamos continuar tendo essa fé e caso viemos nos abalar, a nossa fé venha a ser abalada, que nós possamos pedir forças a Deus e renovação, porque nós precisamos da fé, nós precisamos acreditar. E cada dia mais está um pouco mais difícil as coisas, né? Mas eu tenho certeza que nós, os filhos de Deus, nós que somos a igreja de Cristo aqui, representantes de Cristo na terra, nós temos essa esperança sim mantida em nós. Por mais que nós possamos ficar abalados algumas vezes, essa esperança sempre retorna até nós. Que possamos levar então essa esperança para todo mundo que Deus permitir que nós possamos levar. Amém? Nestes dias de desespero,
certeza e medo há em uma salvação. Eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Amém. Muito bom, irmãos, nós podemos cantar e louvar a Deus, o seu santo nome, a sua grandeza. E que bom que estamos juntos aqui. Sou grato a Deus por esse momento, que é um momento que nós exercitamos a nossa fé, o nosso espírito. E também é um momento que não só é rotineiro, mas que ele é muito importante para nós. Porque esses encontros que nós temos aqui, né, por mais que seja uma vez na semana, são esses momentos que nos levam à reflexão. A reflexão sobre nossas vidas, a reflexão sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, sobre o que deixamos de fazer. Refletimos sobre as pequenas coisas que são realmente as coisas mais importantes da vida. Pequenos momentos, pequenas atitudes, a influência que nós temos na vida do próximo, tudo isso, todo esse momento nos leva a refletir sobre isso e nos leva a olhar lá para cima, olhar para o alto e falar com Deus, lembrar que Ele está conosco. Amém? Então eu sou grato a Deus por esses momentos, por essas pequenas coisas da vida, que são as coisas mais importantes. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esses momentos e pedindo a Deus força, pedindo a Deus ânimo
e pedindo a Deus que Ele continue conosco para que nós não possamos nos preocupar com o dia de amanhã, preocupar com as coisas que não estão no nosso controle. Amém? Então, oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais esse momento. Nós somos gratos, Deus, por esses pequenos momentos que transformam tudo isso que a gente conhece como a vida. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Obrigado pelo dom da vida, porque nós estamos respirando. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão conosco. Quero pedir em especial também pela vida do nosso pastor Zenildo, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão organizando e também pelos nossos membros, pelos nossos irmãos, Deus, que estão aqui todo domingo, nesse formato diferente de culto, que não é como quando a gente reúne presencialmente, mas é o que nós estamos podendo fazer agora. Obrigado pelos médicos, pelos cientistas que têm pesquisado, têm cuidado de nós, Deus. Obrigado pela sabedoria que o Senhor deu a cada um deles. Pedimos pelos nossos governantes, Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e que, por mais que nós sabemos que as coisas estão ruins, nós como cristãos não devemos deixar de ter esperança. E não esperança no mundo, mas esperança em Ti, Deus, nas coisas do Senhor. Nós ansiamos e esperamos por aquilo que vem de Ti, Deus. Obrigado por esse momento, por esse louvor, pela oportunidade de nós podermos não estar reunidos presencialmente, mas estarmos aqui virtualmente, porque há lugares que nem virtualmente as pessoas conseguem se reunir. E quando se reúne presencialmente, são tiradas até a vida dessas pessoas, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, nos presenteou, Deus. Essa é a nossa oração, que a palavra de hoje possa penetrar no nosso coração, na nossa mente. Que nós possamos ser diferentes, Deus. É isso que nós pedimos e é por isso também que nós somos gratos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste momento, convidar você para juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu trago para nossa meditação 2 textos. O primeiro dele se encontra em Mateus capítulo 6, dos versos 25 ao 34. Leia comigo esse texto da palavra de Deus. Por isso, palavras de Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar,
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O outro texto está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Este tema e esse texto trabalhado por Jesus e por Paulo refletem muito do que nós experimentamos, todos nós seres humanos, em dias de adversidades. Na verdade, a ansiedade tem sido colocada, por alguns estudiosos do campo aí da psicologia como sendo o mal do século, ou pelo menos uma das situações de doenças que acometem, os seres humanos e que tem sido algo muito presente tanto no século passado quanto nesse século. Daí a gente poderia perguntar o que a ansiedade tem a ver com as circunstâncias e situações que nós experimentamos no cotidiano. O que uma crise de ansiedade, ou mesmo uma ansiedade que perdura por muito tempo, o que isso tem a ver com as experiências do cotidiano? Fato é que muitas vezes nós convivemos com ansiedade em tempos muito curtos, ou convivemos com ansiedade em tempos muito que se desdobra por muito tempo na nossa vida, e a gente nem sempre se pergunta do porquê de tudo isso. A ansiedade foi um tema dedicado por Jesus, porque certamente no contexto onde ele proferiu a sua mensagem e com quem ele conviveu, o clima de ansiedade certamente tomara os corações das pessoas. Nos tempos de Jesus, a gente sabe, eram tempos muito turbulentos no campo da economia, no campo social, no campo político, situações turbulentas em que pessoas se sentiam abandonadas. Não é à toa que Jesus falava: vinde a mim todos os que estão cansados, os que estáis cansados, Porque pessoas se sentiam abandonadas, pessoas se sentiam inseguras, se sentiam temerosas diante dos quadros políticos, econômicos, às vezes até ambientais, pelos quais elas passavam. Então esses textos da Escritura, eles vêm a calhar justamente com essa necessidade humana, porque Jesus, quando diz: eu vim para que tenham vida e vida abundante, ele está justamente querendo apresentar vida com qualidade. Aliás, vida eterna, ela tem uma dimensão temporal, mas tem também uma dimensão qualitativa. E a ansiedade, quando toma os corações dos seres humanos, ela furta desses seres humanos a capacidade deles experimentarem essa vida com qualidade, com felicidade, que é o que Deus deseja para todos. Pois bem, a gente poderia perguntar ou nos perguntar quais os tipos de ansiedade que podem existir.
E aí nós já temos pelo menos duas formas, dois tipos de ansiedade, de acordo com os estudiosos da área, né? Alguns vão dizer que a ansiedade ela pode ser, em sua característica, uma ansiedade normal. Todos os seres humanos podem, em algum momento, experimentar algum tipo de ansiedade, ou ela pode ser também um tipo de ansiedade neurótica. Ela, então, passaria por problemas intrapsíquicos, no interior dos seres humanos, questões muitas vezes não resolvidas e que podem gerar algum tipo de ansiedade. A gente poderia classificar a ansiedade, o surgimento dela, num momento em que a gente precisa dar uma resposta a algum perigo identificável. Então, todas as vezes que o ser humano sente que há um perigo iminente sobre ele ou sobre ela, um perigo que faz com que muitas vezes se sinta ameaçado, então pode surgir no coração desse ser humano um tipo de ansiedade. Essa ansiedade que bate no coração humano, ela pode ter duas formas distintas. A forma normal e a forma neurótica. Ainda sobre a ansiedade, a gente pode perceber que ela pode dar de uma forma moderada ou ela pode dar de uma forma mais intensa. A sociedade moderna, essa sociedade que nós experimentamos, que já alguns teóricos chamam de pós-moderna, é a sociedade do tempo marcado, do tudo deve ser feito para ontem, ou uma sociedade que coloca muitos riscos sobre a vida das pessoas. Por isso que alguns estudiosos vão chamar também essa sociedade de uma sociedade do risco. Que riscos são esses? São relacionados a doenças, a conflitos e guerras, a situações políticas, a perda da liberdade, as situações em que a gente sinta que a nossa saúde também ela não tem os recursos para os tratamentos que precisam ser feitos sobre ela. É a sociedade do risco. Esses riscos que a gente verifica, eles chegam de várias formas, seja por uma mídia televisiva, ou seja pelas redes sociais. A gente sempre vai percebendo certas situações e essas situações podem muitas vezes causar em nós algum tipo de medo como uma resposta para situações futuras. Isto gera ansiedade. Quando essa ansiedade bate no coração das pessoas, como algo que é sazonal, um medo momentâneo, que aliás é algo até saudável. O ser humano, quando ele vive uma vida em que ele não tem nenhum tipo de limitação sobre ele pode se tornar um ser humano muito... alguém que não levante, né? Que não se erga, que não dê respostas para a vida. Em algum momento, o ser humano precisa desses impulsos que fazem com que ele saia de uma certa zona de conforto. Somos tendentes a nos acomodar no lugar onde nós estamos. No trabalho, no emprego, na maneira de pensar, enfim, nós gostamos de ter um espaço que nos dê aconchego e que nos dê uma forma de experiência em que a gente não precise mudar. É assim todo ser humano. Então, a certa dose de medo ou certa dose de ansiedade, quando chega até nós, nos ajudam a sair dessa situação em que às vezes tenhamos nos acomodado e que precisamos mudar para melhor. Essa é uma ansiedade moderada. Ela faz com que a gente saia do lugar,
e é por algum período da nossa vida. Ela não perdura o todo da nossa vida. Já a ansiedade neurótica é aquela ansiedade que o ser humano convive com ela cotidianamente. É um tipo de ansiedade que coloca sempre uma tensão nas pessoas. É uma ansiedade que faz com que as pessoas se sintam o tempo todo como que cobrados por alguma coisa, ou que ameaçados por alguma coisa. Essa ansiedade neurótica, ela muitas vezes está relacionada com uma situação não resolvida no interior da nossa subjetividade e que, por não ser resolvida, ela sempre causa conflito e esses conflitos causam medo. Podem ser de ordem religiosa. Muitas pessoas, por exemplo, vivem uma vida em que abraçou a religião dos pais. O modo de religião, a forma de compreender a Deus e a fé a partir da experiência dos pais. E de repente, essa pessoa experimentou um ambiente diferente. E este ambiente faz com que ela passe a rever muito dos seus valores, das suas concepções e às vezes até das suas crenças. Então, essa pessoa fica num eterno conflito entre a antiga estrutura de fé, compreendida pelos pais e pela família, e a estrutura de fé que agora passa a ser confrontada. Então, isso pode gerar, por causa desse conflito interno, uma certa ansiedade de cunho religioso. Existe também a ansiedade de cunho social, que é quando se percebe uma ameaça iminente, por exemplo, na perda do emprego, por exemplo, na questão da saúde, por exemplo, numa ameaça que a pessoa possa receber de alguém. Essas situações de cunhos sociais, elas também causam ansiedade nas pessoas e deixam as pessoas, muitas vezes, com um peso e um medo que as acompanha pelo resto da vida. Então, a ansiedade neurótica, ela nem sempre é tratada com situações de algo simples, né? Não deve ser tratada como algo simples, porque ela passa pelo nosso interior. Muitas questões internas precisam ser sanadas e solucionadas antes da gente dizer que o problema está de fato resolvido. A ansiedade moderada e a ansiedade neurótica, elas podem ser tratadas. A moderada, ela pode ser tratada com situações que o próprio cotidiano das pessoas vai resolver. Por exemplo, com confiança. Numa sociedade que faz com que a gente, ao estar diante de noticiários e de experiências que muitas vezes machucam o nosso coração, essa sociedade pode fazer com que a gente perca esperança, e perdendo a esperança, a gente fica sem acreditar, sem ter a confiança necessária para viver dia a dia. Viver sem confiança, viver sem acreditar e viver sem esperança, adoece o nosso ser. Adoece a nossa vida. Não dá para viver sem confiar, sem esperar. Não dá para viver sem ter uma mínima confiança. Por isso, a ansiedade moderada, essa que causa em nós uma certa desconfiança diante da vida, ela tem a ver com uma questão existencial, uma crise de confiança. A crise de confiança, ela possibilita que a gente então repense os valores que a gente tem, onde nós estamos colocando a nossa absoluta esperança. A confiança então, e aqui eu estou falando da confiança nas pessoas, da confiança no mundo. Se o mundo inteiro
têm os seus problemas e nós não confiamos em algum momento de que eles possam ser resolvidos, nós estamos com uma crise séria de confiança e uma crise de fé. A crise de confiança e a crise de fé, por serem existenciais, elas podem ser resolvidas colocando e lançando as nossas expectativas naquele que pode cuidar delas. A crise de fé é uma crise que faz com que as pessoas vivam pela vida sem sentido. Porque tudo que elas fazem, não existe um significado mais profundo. Esta é a crise de fé que vive muitas pessoas hoje. A crise da desconfiança. Se recebem um afago de alguém, já imaginam que vai ser abusado por alguém. Se recebe um abraço do pai ou da mãe, ou do esposo ou da esposa, já imagina que ali existe um interesse, uma segunda intenção. Viver dessa forma adoece o nosso ser. A gente precisa de confiança. Por isso que Jesus, quando dirige a sua palavra aos ouvintes de seu tempo, ele vai dizer: não andem ansiosos. Não fiquem assim com os seus corações ansiosos pela vida. Não há necessidade de que a gente viva com a fé o tempo todo no azar. Porque a ansiedade é viver com fé no azar. A confiança em Deus é uma fé que cura. A ansiedade é uma fé que nós colocamos no azar, de maneira que aquilo vai nos perseguindo o tempo todo. Olha, Jesus vai dizendo: não andeis ansiosos quanto a questões de vestimenta, quanto a questão da comida, quanto a questão do nosso cotidiano, né? E Jesus vai dizendo: olha, por que vocês estão assim? Vocês já conseguiram observar as plantas, os lírios do campo? Conseguiram observar as flores, as rosas? Conseguiram observar as estações do ano? Vejam que tudo isso passa pela vida, todas essas estações, todas essas plantas, essas flores, esse canteiro do jardim. Eles não se preocupam com a vida, mas estão sendo cuidados, porque existe uma soberania absoluta, um Deus que é justo, um Deus que governa o universo. E essa planta, essas flores, esses lírios, são cuidados por esse Deus. E aí Jesus faz um contraponto. Imagine vocês, seres humanos, que têm, em termos de uma escala biológica, uma ascensão muito mais desenvolvida do que as plantas. Vocês são seres pensantes, são seres que amam, são seres que têm fome, que têm sede, são seres que têm solidariedade, que têm angústia. Imagine vocês, seres humanos, não seriam cuidados por esse Deus que fez vocês. Jesus aqui está ensinando um descanso nessa soberania eterna de Deus. Quando o nosso coração então aprende a confiar nesse Deus que criou a todos nós, confiar nesse Deus que sustenta a todos nós, vamos percebendo então que algumas ansiedades que tomam o nosso ser, elas podem ser e vão sendo diluídas. A eliminação da ansiedade tem a ver com a confiança. Ansiedade e confiança são antagônicos. Todas as vezes que confiamos e decidimos confiar, nós então vamos aprendendo a viver essa vida de qualidade em Deus. Eu falo aqui com pessoas que de repente tenham experimentado uma semana, um ano, todos nós, um ano aí de muitas incertezas. E essas incertezas, por vezes, podem ter roubado de nós a alegria
e a esperança, causando medo e ansiedade. Para alguns, o medo da perda do emprego, o medo do que virá no futuro. Para outros, o medo e a insegurança pessoais, porque às vezes não conseguem lidar com essas situações de maneira mais racional e aí enxergam um problema que é mínimo como sendo um problema grande, máximo. Então muitas pessoas enfrentaram e enfrentam hoje ansiedade. Mas eu quero dizer para você que nós podemos vencer a ansiedade. Você que já está aí há muito tempo carregando sobre os ombros, né? A ansiedade e parece que vai vivendo uma carga sobre os ombros. Isso gera problemas até de saúde física, problemas no estômago, problemas nos intestinos, dores na cabeça, questões na voz e por aí vai somatizando, né? O Senhor está te convidando a ter um passo de confiança na vida, um passo de confiança em Deus. Convida você a lançar os seus problemas em Deus de maneira que haja uma confiança em você. É sempre bom lembrar das palavras do salmista, quando diz assim, no Salmo 40. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 47. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quais têm sido as questões que têm feito de você uma pessoa ansiosa? É o trabalho? É a saúde? É o medo do futuro? O Senhor nos diz nessa noite que nós podemos confiar. Jesus até diz: quem de vocês pode acrescentar um dia, um minuto na sua existência? Nós poderíamos pensar assim conosco hoje. O que das nossas preocupações há de acrescentar um dia, 2 dias, um mês sobre a nossa vida? Significa então que nós, muitas vezes ao preocuparmos, estamos colocando as nossas energias no lugar errado, canalizando as nossas forças para o lugar errado. Os problemas existem, as dificuldades existem, mas serão solucionadas com confiança em Deus, em primeiro lugar, e entendendo a fundo o que passa conosco. As ansiedades cotidianas a gente resolve com confiança, mas as ansiedades neuróticas, aquelas que têm a ver com o psiquismo nosso, com as emoções nossas, essas aí só serão resolvidas, além da confiança em Deus, quando nós decidirmos resolver os problemas que passam dentro de nós. Às vezes é o perdão que nós não damos às pessoas. Isso vai gerando dentro de nós uma angústia. E a angústia faz com que a gente viva como pessoas ansiosas. Às vezes também, um conflito interno. Deus nunca condenou os nossos conflitos internos. Ele só nos convida a que a gente conheça quais são esses nossos conflitos. Os conflitos internos que geram ansiedade, eles podem se manifestar de maneiras muito diversas. Uma delas é, por exemplo, quando nós sonhamos com pesadelos cotidianamente. Todo dia sonhando com pesadelo. E quando acordamos, ficamos, por exemplo, com uma sensação de ansiedade no nosso corpo, como que se não tivéssemos dormido bem e que o dia estivesse sempre algo que viesse sobre nós e que nós devêssemos, então, estar atentos e alertas. Olha, essas ansiedades psíquicas, neuróticas,
elas podem ser resolvidas consultando a um profissional que nos ajude a esclarecer o que se passa dentro de nós. Primeiramente, a gente busca em Deus a confiança. Essa confiança em Deus nos ajudará a buscar as respostas para as soluções que precisamos. Jesus então diz, no versículo 32 de Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus está mostrando que a maioria do que temos de ansiedade em nós é porque nós estamos buscando as coisas erradas. As coisas que não trazem um sentido profundo para a gente. A cura da ansiedade, que é uma ansiedade existencial, não estou falando da neurótica, estou falando da existencial. A cura da ansiedade existencial está baseada em a gente buscar e priorizar as verdadeiras coisas que Deus colocou para a gente, que dão sentido para a gente. Aqui Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quais têm sido as prioridades da sua vida? Quais têm sido ou onde está o centro da sua vida? O centro da nossa vida é aquilo que dá o maior significado para a gente. Jesus apresenta o reino de Deus e a justiça. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os seres humanos e sobre a sociedade. Deus, de fato, rege e governa a sua vida. Por isso Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus sobre a vida. O governo de Deus sobre a vida possibilita que a gente elimine 90% das ansiedades que a gente tem. A justiça. Todas as vezes que nós não colocamos a justiça de Deus como prioridade, vamos viver pessoas inquietas pela vida. Porque a justiça de Deus é que faz com que as coisas andem em harmonia. Tudo que é justo causa harmonização. Todas as vezes que não há justiça, não há harmonia. Não há harmonia pessoal e não há harmonia na sociedade. As desigualdades sociais, por exemplo, são fruto da injustiça. E todas as vezes que as injustiças não são resolvidas, existe desarmonia na sociedade. Pessoalmente, todas as vezes que nós não buscamos o reino de Deus sobre nossas vidas, existe também uma sensação de medo, de angústia. Mas o Senhor nos convida à confiança. Que tal hoje, que tal nesta hora, apresentar o seu ser e a sua vida por completo diante de Deus, confiantemente de que Ele tem cuidado de você e na confiança de que Ele não desamparará em qualquer circunstância na qual nós estivermos vivendo. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, aqui está este coração e esses corações. Todos nós, em algum momento, experimentamos o medo, a angústia, experimentamos as inquietações da vida, que podem causar em nós ansiedade. Mas agora, Senhor, diante da Tua palavra que nos convida a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades por meio da oração, nós queremos aqui pedir uma visitação especial do Senhor sobre os nossos corações e sobre as nossas emoções. Em nome de Jesus, que o Senhor venha aclarar a mente de cada um desses nossos irmãos e amigos. Aclarar de maneira tal que a ansiedade motivada
por certas questões externas ou mesmo questões internas. Que nós venhamos a lidar bem e que venhamos a sair dessas situações. Abençoe, Senhor, a vida desse meu irmão e desta minha irmã que tem sofrido por questões de ansiedade e que às vezes tem abatido o corpo, a saúde. Nós pedimos que o Senhor dê ao coração essa certeza e essa segurança de que o Senhor tem cuidado de cada um. Invocamos a bênção do Senhor sobre aqueles que têm passado anos e anos com situações de ansiedade e que não têm conseguido se livrar. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê o discernimento para esse teu filho, para essa tua filha, para poder buscar os recursos necessários, para poderem viver uma vida plena diante do Senhor e diante das pessoas. Por isso, nos ajude a buscar em primeiro lugar, colocar como prioridade o reino do Senhor e a justiça. Abençoe os teus filhos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. A honra, a glória e o poder sejam dados ao nosso Senhor Jesus. A honra, a glória e o poder sejam dados ao nosso Senhor Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
chegamos ao momento final deste nosso encontro, esse culto, essa comunhão que nós temos aqui experimentado nesses dias através desse canal de transmissão da PIB Palmeiras. Por isso, então, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, que têm nos acompanhado nesse tempo e desejar que o Senhor coloque em nossos corações a confiança pela vida, a confiança por enfrentar e encarar cada desafio que chegue até nós, de maneira que saiamos vitoriosos. Que a confiança em Deus, essa confiança absoluta, possa tomar o seu coração nesta noite. Vamos orar? Que o amor de Deus Pai, esse amor que nos toma, que nos encontra, que a graça salvadora de Jesus Cristo, essa graça que salva, que perdoa, que liberta, que as doces consolações do Espírito de Deus, essas consolações que nos curam e que nos deixam livres para a vida, que esse amor, que essa graça e que essas consolações encontrem o coração de todos nós nessa hora. Amém, amém e amém. Leve a esperança leve.